Mais um vídeo da série Imunidade Blindada. E hoje quero conversar com vocês sobre o elixir da vida. Elixir da vida? Sim, água. O nosso organismo é formado basicamente por água. Quando nós nascemos e somos um bebê, 80% do nosso peso é formado por água. Quando chegamos na idade adulta, dependendo do sexo, nós vamos ter uma grande redução. Homens terão aproximadamente 60% do peso composto por água. Mulheres, 55%. Quando chegamos na terceira idade, diminui-se novamente o percentual de água. Os homens que eram 60% caem para 55% e as mulheres de 55% caem para 50% do peso formado por água. Perceba, quanto mais água eu tenho no meu organismo, mais longevo é a minha expectativa de vida. Agora, o que nós precisamos entender é o seguinte: boa parte do nosso sangue é composto por água, ou seja, quem bebe pouca água vai ter dificuldade na realização dos transportes do oxigênio, vitaminas, minerais, carboidrato, proteína, gordura e também a retirada das toxinas produzidas pela célula. Nosso sistema sanguíneo ele é fundamental para a manutenção da nossa vida, por isso o nome água, o elixir da vida. Precisamos beber muita água. E sabe uma coisa que eu percebo? Nós cometemos um grande erro quando falamos a respeito da necessidade de água. Ficamos com uma informação que é uma verdade absoluta na cabeça de muitas pessoas, mas não é verdade. Aquela questão de beber 8 copos de água por dia e acreditar que isso é o suficiente para nós. Não. Precisamos levar em consideração esses dois aspectos. Por quê? Os homens, eles têm um percentual de água maior, como eu já disse no início do vídeo, e isso acontece porque ele tem mais músculo do que uma mulher. Obviamente que nós precisamos analisar homens e mulheres na mesma condição. Se eu pegar um homem sedentário, tenho que compará-lo com uma mulher sedentária. Se eu falar de um homem que faz atividade física, preciso comparar com uma mulher que faz exercício físico. E quando eu não tenho essa diferença, ou seja, estão nessa similaridade sedentários ou ativos, eles têm percentual diferente de água, porque o homem tem mais músculo e o músculo é um tecido muito hidratado. Por volta de 83% do nosso músculo é formado por água. Já a gordura, 15% somente da sua composição é água. Como as mulheres têm um percentual de gordura maior do que os homens, isso faz com que elas tenham um menor nível de hidratação. E na hora de fazer um cálculo, nós usamos a seguinte informação. Se é uma mulher, o seu peso vezes 35, para que a gente descubra então em ml qual é a necessidade de água. Vamos pegar um exemplo. Uma mulher de 60 quilos, multiplicando por 35, dá 2.100 ml, ou seja, 2 litros e 100. 8 copos de água ao dia seria o equivalente a 2 litros de água. Então veja que 2 litros de água não é o suficiente para uma mulher de 60 quilos. Seria talvez para uma mulher de 58, 57, 55 quilos. E a pergunta agora para nós refletirmos é a seguinte: as mulheres estão, na sua grande maioria, acima dos 60 quilos ou abaixo dos 60 quilos? É óbvio, a maioria das mulheres estão acima dos 60 quilos. Isso mostra que 8 copos de água por dia seria insuficiente para essas mulheres. Agora vamos fazer a conta para os homens. Se for um homem, vamos pegar o seu peso e multiplicar agora por 30. Um homem de 70 quilos multiplicado por 30 dá os mesmos 2.100 ml, ou seja, 2 litros e 100 de água ao dia. E a maioria dos homens estão acima ou abaixo dos 70 quilos? E mais uma vez, vamos perceber que a maioria dos homens está acima dos 70 quilos. E 2 litros de água, mais uma vez, seria insuficiente. Então faça a sua conta, descubra quanto você exatamente precisa beber de água. E a última dica no vídeo de hoje é a seguinte: quando você for beber água, lembre-se o seguinte: a água não precisa sofrer processo de digestão, somente absorção. Se eu beber 1 litro de água, isso quer dizer que rapidamente essa água vai atingir a minha corrente sanguínea e vai aumentar o meu volume de sangue em 1 litro. Isso quer dizer que eu vou gerar um quadro chamado de hipervolemia, aumento do volume de sangue, e toda aquela água que entrou vai ser excretada através dos rins. Sobrecarrego a função renal e não dou tempo para que essa água seja distribuída e sirva como um fator de hidratação do meu organismo. Pensando nisso, a minha recomendação é o seguinte: faça o cálculo, descubra quanto você precisa beber de água e divida essa água ao longo do dia, não ingerindo mais do que 1 copo de água por vez, para que você não tenha esse risco de gerar o quadro da hipervolemia e também um aumento da pressão sanguínea.
Para você saber mais sobre esse assunto, convido você então a baixar o e-book Imunidade Inabalável, que vai aparecer na descrição do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo da série Imunidade Blindada.